Deus tem uma palavra muito especial para a sua vida nesta mensagem. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus use essa mensagem para edificar você, para abençoar você, para despertar o seu coração a buscar o que realmente importa para a sua vida, para que você priorize de fato aquilo que tem valor na sua vida. O texto que eu trouxe para a nossa reflexão está em Gênesis capítulo 25, versículos 29 até o 34. Acompanha atentamente a leitura. Diz assim, Gênesis 25, de 29 a 34. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú, o irmão dele, o irmão mais velho. E lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, obviamente de fome, não é? De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. E o que Deus tem a nos dizer hoje? Não troque o que é eterno pelo que é terreno e imediato. Você leu comigo, ouviu a leitura, você viu que Esaú, irmão de Jacó, chegou faminto do campo e por um prato de lentilhas ele desprezou o direito de primogenitura. E o direito de primogenitura trazia alguns privilégios recheados de benefícios. Privilégios e benefícios estavam presentes nesse direito de primogenitura. Eram destinados ao filho mais velho. Esse episódio revela como decisões impulsivas podem custar muito caro. Principalmente quando colocamos o que é material e passageiro acima do que é espiritual e eterno. Perceba que os versículos 29 a 32 alertam sobre o perigo das decisões impulsivas. Então, não troque o que é eterno pelo que é imediato, pelo que é terreno. Mas se não cuidarmos das nossas decisões, da nossa impulsividade que nos levam a tomar algumas decisões, nós corremos sério risco de trocarmos o que é eterno pelo que é passageiro, de trocarmos o que é espiritual pelo que é material. Então, os versículos 29 a 32 nos alertam sobre o perigo dessas decisões tomadas com impulsividade. No versículo 32, veja a conclusão de Esaú. Ele diz, estou a ponto de morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Na época em que viviam Esaú e Jacó, a bênção dada ao filho mais velho incluía, primeiro, uma porção dobrada
da herança do pai, incluía a liderança espiritual da família, incluía ainda a missão de governar a família, de tomar decisões importantes envolvendo a família. Isso cabia ao filho mais velho, ao primogênito. E não era apenas um compromisso civil, mas era uma consagração espiritual conforme o plano de Deus para as famílias do seu povo escolhido. E qual foi a conclusão de Esaú a respeito disso, olhando para a sua necessidade física? Eu estou a ponto de morrer. De que vai me adiantar seu filho mais velho? Eu quero satisfazer a minha necessidade agora, não é? Imagine um jovem que vende seu calçado, seu tênis, de marca ou não, né? Ou vende o seu celular para comprar drogas por uma noite de prazer. No dia seguinte, o que acontece? Ele acorda, descalço, ou sem telefone, com a saúde emocional e física abaladas. Veja, a impulsividade o fez trocar algo valioso, seja o calçado, seja o celular, por algo momentâneo e até destrutivo, no caso desse jovem. E no caso de Esaú também, parecia ser algo importante, útil, necessário, né? Mas ele trocou alguma coisa de muito valor, né? Que incluía, inclusive, responsabilidades grandiosas diante de Deus e da sociedade da época, por algo momentâneo e que trouxe destruição para ele, né? E nós? Quantas vezes a gente deixa de orar, a gente deixa de ler e meditar na palavra de Deus, a gente deixa de participar de cultos com os irmãos na fé, desobedecendo o mandamento de congregar? O Senhor diz em sua palavra que não podemos deixar de congregar. Alguns têm esse costume, mas ele diz, quanto mais percebendo que o dia da volta de Cristo está se aproximando. Então, quantas e quantas vezes a gente deixa de orar, de ler e meditar na palavra de Deus, de estar reunido com os irmãos, congregando, porque algo urgente apareceu. Precisamos aprender, meus queridos, vocês que me ouvem, nós precisamos aprender a parar, refletir e escolher com base no que é eterno e não apenas no que é urgente. Mas em segundo e último lugar, os versículos 33 e 34 mostram que o valor do espiritual, do que é espiritual, não deve ser subestimado. No verso 32, Esaú concluiu, né? Estou a ponto de morrer de fome, de que me adianta o direito de primogenitura? Mas no final do verso 34, perceba a conclusão do próprio Deus a respeito do que fez Esaú. Diz assim o final do verso 34. Assim, com aquela atitude, com aquela escolha, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura, que tinha, como vimos, privilégios e benefícios variados. E no Novo Testamento, lá na carta aos Hebreus, o autor classificou a atitude de Esaú como imoral e profana. E por que o autor sagrado classificou a atitude de Esaú como imoral e profana? Por causa da disposição de Esaú em abrir mão das bênçãos espirituais e eternas a fim de conseguir satisfação imediata, vivendo
exatamente o oposto da fé no eterno Deus e em suas promessas infalíveis. É por isso que no mesmo capítulo, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Esaú trocou a sua esperança no Deus eterno e em suas promessas por algo imediato. Ele recusou viver por aquilo que os olhos da fé podem contemplar para tirar proveito daquilo que os olhos físicos veem. E nós muitas vezes andamos pelo que vemos com os olhos físicos e não com os olhos da fé. Então Esaú demonstrou ali o que é não viver pela fé, o oposto de viver pela fé. Por isso o escritor da carta aos Hebreus chamou aquela decisão, aquela escolha, aquela atitude dele de imoral e profana. Eu li em algum lugar que certa vez um turista encontrou em uma trilha uma pedra brilhante. E sem saber que ele tinha em mãos uma pedra preciosa e de alto valor, ele trocou aquela pedra por um lanche com um comerciante local. Veja, por não valorizar ou por não conhecer o valor daquilo que ele tinha na mão, por não ter consciência do valor daquilo que ele tinha na mão, ele trocou uma pedra preciosa de alto valor por um lanche. Consegue fazer a conexão? Claro que sim, né? Com o que Esaú fez. E o que aconteceu? Qual foi o resultado disso? O comerciante ficou rico e o turista, saciado por um instante, pobre pelo resto da vida. O estômago cheio, mas perdeu algo preciosíssimo, abriu mão de algo preciosíssimo por falta de consciência. Pensando nisso, eu te pergunto, você tem consciência do que é a vida eterna e do valor dessa bênção? Pergunto ainda, você tem valorizado o fato de ser filho de Deus ou filha de Deus e herdeiro ou herdeira de Deus? Pergunto ainda, como está a sua comunhão com Deus? Como está o seu tempo devocional? O uso dos seus dons espirituais na igreja local e na obra de Deus? Ou será que você tem trocado tudo isso por conforto, entretenimento, por prazeres e comodidades passageiras? Esaú representa a todos que trocam o eterno pelo imediato e passageiro, trocam o espiritual pelo material. Mas Deus nos chama hoje a colocarmos o espiritual em primeiro lugar. Quero te lembrar das palavras de Jesus em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. O que você tem colocado acima da sua comunhão com Deus? Hoje é dia de reordenar as prioridades. Ou como diz o nosso GPS, né? Quando estamos viajando, é o momento de recalcular a rota. Né? Organize as suas prioridades e faça escolhas com base no que é eterno, no que tem valor eterno. Olhe primeiro para o que é espiritual. Eu disse no início que esta mensagem tem o objetivo de edificar a sua vida e de despertar o seu coração para buscar o que realmente importa. Então, eu oro para que o Espírito Santo
Aplique essa mensagem na sua vida, na vida de todos que me ouvem, para que você de fato seja despertado para buscar e priorizar o que tem valor eterno, não apenas o que é imediato e o que é terreno. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Deixa o seu like aí, assim o YouTube entende a relevância desse conteúdo e vai disponibilizá-lo a outras pessoas. Mas compartilhe também com alguém que você sabe que precisa reorganizar a vida, priorizando aquilo que é espiritual, em detrimento do que é apenas material. Que Deus te abençoe. E se precisar de uma oração, deixa aí nos comentários. Um forte, carinhoso abraço. Fica com Deus.